diante da presença do Senhor. Eu me prostro para reconhecer a Tua majestade, o Teu poder e a Tua glória. Ó Deus, que o Senhor use os Teus servos nessa noite para ser instrumento do Senhor sobre as nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, entender qual é a boa, agradável vontade do Senhor para cada um de nós. Que o Senhor trabalhe no nosso ser, no nosso coração, no nosso emocional, no nosso sentimental. E que possamos estabelecer uma conexão verdadeira com o Senhor. Nós sabemos que nós erramos todos os dias, todas as horas, a todos os segundos das nossas vidas. E isso é uma falha nossa, Deus. Nós pedimos ao Senhor que nos perdoe, para que nós possamos nos colocar na posição de servos e adoradores, e que a nossa oração, o nosso louvor, a nossa adoração possa chegar, ó Deus, até o trono do Senhor. Nós nos rendemos, Deus. Nós nos rendemos nesta noite para ouvir o Senhor falar conosco, para que nós possamos nos posicionar, ó Deus, como verdadeiros adoradores, como obreiros, ó Deus, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que o Senhor, ó Deus, seja o centro na nossa vida. Que nós não venhamos nos dispersar, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para as coisas deste mundo. Mas que nós possamos abrir os nossos olhos, ó Deus, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é puro, que é o Senhor. Fale conosco, Deus. Que nós não saímos daqui nessa noite sem ouvir o Senhor falar conosco, através da Tua palavra, através dos testemunhos, através de louvores que serão entoados. Deus, o Senhor é a pessoa mais importante aqui nessa noite. Não existe aqui a importância na vida do pastor, nem dos obreiros, nem membros, nem agregados. Cada um com a sua particularidade. Mas a importância maior aqui, ó Deus, é o Senhor. O Senhor que é o dono da festa. O Senhor que é o dono do culto. Então trabalha nos nossos corações. Faça conosco, ó Deus, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Que nós venhamos sentir a presença do Senhor, ó Deus. A cada louvor, a cada testemunho, a cada hino entoado. Deus, que o Senhor tenha total liberdade de trabalhar no nosso meio, nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Deus. Nós te agradecemos e entregamos este culto na direção do Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Abra nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Apocalipse 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és tu infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplina quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que sou a porta e bato. Se alguém
e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor dar-lhe-ei e sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nessa carta, João escreveu 7 cartas das 7 igrejas. E Laodiceia, deu uma pesquisada, e Laodiceia era uma cidade, que a sua localização, a água não chegava nem quente e nem fria, chegava morna na cidade. Ou seja, era uma água que não era fria, que dava para beber, e nem era quente ao ponto de eles poderem tomar banho com aquela água. E aqui Jesus usa essa figura, através de João, para poder estar exortando a igreja de Laodiceia, porque era uma igreja morna, era uma igreja que deixava Deus doente, porque os cristãos de Laodiceia eram cristãos prósperos financeiramente, só que eles eram pobres em relação ao espiritual. E eles achavam que estavam certos, que eles não precisavam de nada, porém aqui há uma exortação para eles, para que eles se arrependam dos seus pecados, para que eles vejam que eles são miseráveis e que eles são dependentes de Deus. E o que eu aprendo com essa leitura é que eles eram cristãos que assim, não estavam nem no mundo nem na igreja, estavam meio termo, queriam manter um pé na igreja e um pé no mundo. E isso para Deus não funciona, porque Deus não quer que a gente morra. Isso adoece a Deus. Ou você é crente, ou você é quente, está aqui servindo a Deus, ou você é frio, lá no mundo. Porque na palavra diz que não é possível servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve lá no mundo. Porque de nada adianta vir aqui na igreja no domingo, louvar, usar sua boca para estar louvando e agradecendo a Deus, servir a Deus no domingo e chegar na segunda-feira e estar servindo o mundo, estar comendo da bandeja do inimigo, usar sua boca para estar falando coisas que não vão edificar, para estar falando palavrão, falando mal do seu irmão, arrumando contenda, porque aqui a gente pode não estar vendo, não está vendo ninguém aqui, mas Deus vê, A gente pode achar, ninguém sabe como eu sou lá fora, o importante é eu vestir minha máscara e adorar a Deus lá na igreja, vocês são do lado. Mas de nada adianta, porque por mais que o irmão aqui não esteja vendo a gente lá fora, Deus vê. Os seus olhos são como chama de fogo e Ele acompanha a gente onde quer que a gente vá. Ele vê naquele momento que a gente está lá falando mal do irmão e acha que a pessoa não está vendo. Ele vê o momento que a gente está lá usando a nossa boca para estar proferindo maldições. Então, a exortação é para que a gente não seja morno, para que a gente não seja crente cristão só dentro da igreja, mas que a gente seja um cristão dia após dia, que a gente busque orar, busque ler a palavra, não só aqui dentro, porque a igreja aqui, a igreja em si vai passar, E o que importa é a vida que a gente leva com Deus no nosso íntimo, porque não é a placa de igreja que salva, É Jesus Cristo. E nós precisamos estar vivendo, tendo a Bíblia como manual de vida e buscar fazer a vontade de Deus. Então, que a gente não seja hipócrita, que a gente não venha aqui servir a Deus e servir o mundo ao mesmo tempo, que a gente escolha estar servindo a Deus verdadeiramente, para que futuramente, quando Jesus voltar, que a gente possa estar lutando com Ele. E eu agradeço a oportunidade. João, quando ele é levado na ilha de Patmos, Deus direciona ele a escrever 7 cartas para 7 igrejas da Ásia. E João ele começa sempre escrevendo essa carta dizendo: ao anjo da igreja escreve isso. Quando eu olho para essas cartas que João escreve ao anjo da igreja, direcionada à igreja, João está escrevendo para a igreja de Laodiceia, sendo boca de Deus nessa terra, para dizer para a igreja de Laodiceia: eu conheço vocês, eu sei quem são vocês
Vocês rasgam o gogó para dizer que são ricos, que são abastados, que têm vestes, que não precisam de nada. Aí Deus vai direcionar para João e diz, e pede assim, escreve: é preciso que vocês comprem de mim ouro refinado, vestes brancas, colírio. Interessante que quando a gente olha para dentro dessa mensagem, para dentro desse devocional, às vezes a gente entende que Deus ele é ruim. Olha o quanto às vezes a gente fala que Deus é amor, mas que Deus é justiça também. E a gente esquece de olhar para isso aqui. Olha o que Deus diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-se. Olha a posição que Deus ele direciona para nós. Seja zeloso, se posiciona, se arrepende. Agora, o interessante disso tudo é que quando João está escrevendo o capítulo 3 para a igreja de Laodiceia, o versículo 14, mas Deus ele sempre deixa uma palavra final para mim e para você nessa noite. Preste atenção. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que João não está escrevendo a igreja? Por que João não está escrevendo a igreja, se é uma carta direcionada para a igreja de Laodiceia? Porque ele sabia que essa carta chegaria até nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você quiser herdar o céu, se você quiser ter salvação, é preciso se arrepender. Ah, eu sou rico, eu não preciso de nada, não tenho falta de nada. Deus sabe que você é rico, que você não precisa de nada. Mas Ele está dizendo, cuidado, porque é necessário que me compre ouro refinado no fogo. Compre colírio para os teus olhos. Por que João está escrevendo colírio para os teus olhos? Porque nós achamos que temos a visão apurada daquilo que nós acreditamos. Mas Deus está direcionando a João a dizer, enquanto vocês acham que estão com a visão apurada, vocês são cegos, nu. Então, esse devocional você possa se posicionar como verdadeiro crente, como verdadeiro adorador. Foi muito bem colocado aqui. Nós temos que tomar cuidado, porque nós achamos que o pastor não está vendo, o obreiro não está vendo, o crente não está vendo, eu faço as coisas erradas lá fora, ninguém está vendo. Mas a Bíblia vai dizer, os olhos do Senhor são como chama de fogo. E eu quero sinceramente que você não pague para ver o quanto Ele está nos vendo. Eu falo isso por mim próprio. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Deus olha para mim e sabe, eu te conheço, eu sei quem você é.
olha para você e diz: eu te conheço, eu sei quem você é. Você é um lobo vestido de ovelha. E na hora que apartar, vai dizer: ovelha para cá e lobo para cá. A pergunta que eu faço para você nessa noite: com quem você mais se identifica? Você acha que você é um lobo ou que você é uma ovelha? Não responda. Pensa só para você. Faz uma autoanálise dos seus comportamentos, das suas atitudes, dentro da igreja e fora da igreja. Quem sou eu diante de Deus lá fora? Porque às vezes dentro da igreja nós somos ovelhas, mas lá fora nós somos lobos vorazes. Amém? Nesse momento, o ciclo de oração na aliança vai estar louvando o Senhor. Amém? Enquanto as irmãs preparam o hino ali, eu queria dar a oportunidade para a diaconisa Marlene contar o testemunho. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu vou ler um versículo aqui, rapidinho. Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a luz de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Os irmãos sabem, né, que esses dias eu passei por um susto muito grande, né? Mas eu acho que é o cuidado de Deus mesmo, porque as irmãs que me conhecem sabem, todo mundo aqui, apareceu um cisto nas minhas costas e eu fiquei muito preocupada e com isso, né, parece que foi um sinal de Deus para a minha vida, para me cuidar mais da minha saúde. Porque sempre pregado aqui para cuidar da saúde, aquilo fala, parece que não é pra gente, mas no fim das contas é pra gente, né? Que Deus está falando e a gente não quer ouvir, né? Mas tem coisas que vem pra gente aprender, né? Para crescer mais na fé e escutar mais aquilo que Deus está falando com a gente. E às vezes a gente deixa muitas coisas passar despercebido. A Fabiana sempre fala: Marlene, vai no médico. E eu: não, isso é só uma dorzinha de coluna e tal, né? Mas vai passando e a gente vai ficando em casa e deixando muito a desejar. E então, como todo mundo já sabe, pelo que eu passei, né? Glória a Deus, Deus cuidou de mim, né? Por isso que eu li esse versículo aqui. A gente tem que levar os nossos olhos para os montes, é de lá que vem o nosso socorro, que é do Senhor. O que eu passei, não quero que irmão nenhum passe, sabe? Porque foi um medo muito grande, né? Um susto, eu não sei nem explicar. E mais ainda, eu não sei explicar o cuidado que Deus teve com a minha vida, que foi assim, tremendo. Eu, glória ao Senhor, não tenho sim palavra para agradecer ao Senhor. Tudo que eu fizer é pouco ainda, pelo que Ele faz por mim, né? E eu estou bem, graças a Deus, né? Fiz um cateterismo, que é um exame, todo mundo já sabe. E glória a Deus, não dei nada. E o cisto que estava nas minhas costas, o papel já estava lá para me tirar, não tem nada. O papel está lá, só vai ficar lá mesmo para glória não para o Senhor. Não tenho nada. Sumiu por completo. Eu só tenho que agradecer esse Deus e falar para os irmãos que Ele nos honra mesmo. Não tem palavra para agradecer, porque Deus, Ele honra a gente a todo momento. Foi difícil, mas Ele sempre está segurando a nossa mão para passar pelas lutas, pelas tribulações. E glória a Deus, eu só agradeço a Deus demais mesmo. E muito obrigada pela minha oportunidade.
Deus, ele é muito bom, irmão. E tem hora que Deus precisa dar um saculejo na nossa vida para nós tomar posicionamento, né? Posicionamento de servir a Ele, de procurar um médico. A gente precisa, né? Eu mesmo ultimamente fiz uma bateria de exames, estava tudo bem os exames, graças a Deus. Ficou 2 sem fazer, eu fiz eles, né? O colesterol tá bom, apesar de comer bastante carne gordurosa, né? Maçã de peito, essas carnes com 4 vezes gordura. Triglicerídeos é que está um pouquinho elevado, né? Já cortei pão de manhã, já cortei açúcar do café, é mais difícil. Mas a gente precisa cuidar da nossa saúde. Porque às vezes a gente fala assim, não tem importância não, Deus está cuidando. A Bíblia diz o seguinte, que a gente tem que cuidar do templo do Espírito Santo, porque aquele que destrói o templo do Espírito Santo será destruído. Mas não precisa esperar que a gente mesmo nos mate. Se existe o médico, mas Deus cura, irmão, claro, é inevitável. Você tem a oportunidade de procurar um médico, fazer uma bateria de exame, faça. Está precisando procurar um psicólogo? Procura. Está precisando procurar um psiquiatra? Procura. Tem gente que acha que psiquiatra é só para doido, né? Não, mano. Eles vão regalar os olhos. Tem hora que precisa, irmão. Né? Nós não somos super-heróis, não. Pra gente impactar de uma hora para outra. Eu estou falando que você estava sentado no sofá, quando eu olhei assim, falei assim, olha esse caroço aqui do nada. Saiu o caroço aqui do nada. Eu falei, você está aí, você vai ficar mesmo. Né? Mas agora eu vou operar ele, vou operar o daqui, vou operar aqui. Tem que cuidar da saúde, cuidar do nosso filho, do nosso emocional. Procurar apresentar diante de Deus bom. É procurar uma academia, fazer um exercício, se alimentar bem. Né? Então, quem fez a Marlene, né, precisou tomar um susto para procurar um médico. A gente é assim mesmo, Marlene, não funciona não. Mas a gente sofre aquele susto assim, e às vezes a gente poderia ter procurado antes da primeira, passar por susto para. Agora eu acredito que a cada 6 meses ela vai precisando procurar um médico, né? Então tem que ser assim mesmo. E Deus não só cuidou, como Deus está cuidando. Eu não tinha dúvida nenhuma que Deus estava no controle de tudo, né? Não só da senhora, como de muitos que aqui estão presentes e até mesmo aqueles que aqui não estão.
Quem mandou largar a rede?
Todos nós aqui, até meu Senhor. Deus abençoe mesmo. Cantar para ele. Deus abençoe mesmo. Pra você, mas sim.
Quem sabe faz ao vivo. Aí a dona Sandra correu, né, dona Sandra? Eu pus o hino, falei o seguinte, eles me mandaram dois lá. Todos os dois não estavam, segundo eles, estavam na tela, né? E nenhum deles funcionou. E agora nós vamos mandar o que vier lá ter, porque, né? Nós estamos preparadas mesmo, por isso que eu falo, ensaia. Né? Porque tem um hino aí, na hora que der, meu filho, é isso mesmo. Misericórdia, né? Amém? Mas ficou bom, né? Principalmente o segundo, né?
Sem letra, né? Sem letra. Aí vocês focou, hein? Né? Mas foi bom. Cantou bem, graças a Deus. Irmão, chegou o momento de adorarmos ao Senhor com a oferta. Eu vou estar louvando o Senhor com louvor. Você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, você possa contribuir para a obra do Senhor Jesus. Amém? Põe um hino aí para mim, primeiro. Mais pesado. Aqui? Pesado. Põe aquilo que eu não ensaiei. Tô nem junto com. Dificilmente aqueles hinos da pasta ali ficam eu. Pode ser que às vezes possa muito a garganta. A gente está sempre ensaiando. Vamos lá, põe esse. Não sei se eu conheço esse hino, não, mas posso soltar aí mesmo. Aí, esse eu não ensaiei, ó. Vamos ver se vai sair. Ó. Não ensaiei, hein? Sacrifício de louvor, quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração em teu DNA. Por excelência, um adorador por excelência, quero dar o melhor de mim, oh glória. Sacrifício de louvor, quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Quero ouvir, eu não vou me como que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar.
orador com excelência. Amém? Eu queria convidar o nosso irmão Sandinho para fazer oração pelos seus filhos, pelas ofertas. Amém? Tá, Sandinho? Você é capaz, você é forte, guerreiro, né? Agradecer o Senhor. Amém, irmãos? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Ó Senhor, obrigado, Senhor, por todos aqueles que pôde contribuir para a obra do Senhor, aqueles também que não pôde, Senhor. Só abençoar cada um, Senhor, e não deixe faltar nada no celeiro deles, Senhor. Venha abençoar também, Senhor, o pregador dessa noite, Senhor. Trazer a palavra, Senhor, não para comportar nosso coração, Senhor, mas para que nós possamos ter entendimento, Senhor, que o Senhor é Deus. Então que nós pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. Glória. Eita glória, gente. Esse irmão é bênção pura, né? Irmão, vocês não sabem a felicidade que eu tenho de ver esse homem na presença de Deus. Eu costumo dar um abraço nele tão apertado, tão gostoso, que dá vontade de não soltar. Tem hora que até ele me empurra, né? Eu me sinto confortável no abraço dele. Ele é uma bênção. Só Deus sabe as lutas e as provações que ele passa no dia a dia. Mas Deus está contemplando tudo. Deus sempre vai honrar pela sua fidelidade. Amém? Creia nisso. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão te contemplando, estão contemplando você. Amém? E a Bíblia ainda vai dizer: outra vez vereis a diferença do justo e do injusto. Então descansa no Senhor Jesus. Amém? Eu queria dar a oportunidade à nossa irmã, que vai estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite, que ela possa ser um instrumento de Deus sobre as nossas vidas. Que ela não venha falar nada para agradar os nossos corações, mas que ela venha transmitir aquilo que é a vontade de Deus, ainda que doa, ainda que nós saímos daqui com o lombo quente, mas que o Senhor usa a tua serva para falar com a igreja nessa noite. Amém? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, meu coração está queimando, porque a presença de Deus é tão forte nesse lugar. E as irmãs estão de parabéns. É assim que Jesus gosta. Ele gosta de ser surpreendido, de nos surpreender. Ele nos surpreende com a glória dele. E eu estou sentindo a presença de Deus. Eu quero que você sinta esse fogo do Espírito Santo. Eu quero que você sinta essa presença nesta noite. Não é a Selma que vai falar, é o Espírito Santo que vai falar. Porque eu falo com o Senhor: vai na minha frente. Seja o Senhor a falar com a igreja, a falar comigo em primeiro lugar. E o Senhor fala. A presença dele aqui está forte demais. E a palavra que o Senhor me deu foi lá em 1 Samuel 1, que vai falar de Eucana e suas mulheres. Uma história muito conhecida. E o Senhor me deu essa palavra para trazer para a igreja nessa noite. E vamos deixar o Espírito Santo falar, que é Ele que fala conosco. No segundo louvor, a armadilha é preparada. O inimigo, ele pensa laços, embaraços contra a nossa vida. Ele se levanta contra a minha vida e a sua vida. Mas ele se levanta para cá em nome de Jesus. Ele pode até armar os laços dele, a armadilha dele. Mas nada fica de pé diante da glória de Deus. 1 Samuel 1. Amém? Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tom, filho de Zufi e Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano
adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estava ali o sacerdote em Siló, e estava ali o sacerdote do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava uma porção do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a Mara. O que o Senhor tinha feito? Cerrado a Mara. Repete de novo. O que o Senhor tinha feito? Cerrado a Mara. Mais uma vez para a igreja entender. O que o Senhor tinha feito? Cerrado a Mara. E a sua competidora excessivamente a irritava para engrandecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a Mara. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois de comer e beber em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela estava com o quê? Amargura de alma. E voltou o voto dizendo: Senhor dos exércitos, se tu benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, e te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Lá no 12 vai dizer: sucedeu o que? Perseverando ela em orar. Perseverando em quê? Em orar. Perseverando em quê? Em orar. Perante o Senhor, ele fez atenção da sua boca. Vou parar aqui, até aqui por enquanto. Uma história muito bonita e uma história de aprendizado. Uma história que vai dar um ensinamento muito importante para a nossa vida. Eucana tinha 2 esposas, Ana e Penina. Esse era o costume da época. Quando a mulher não podia dar filhos ao seu marido, ele casava com outra para gerar filhos, para ter uma descendência. Só que, quando a gente vai ler a Bíblia, quando a gente começa a ler essa história, a gente começa a entender, eu falo assim, as coisas de Deus é um mistério. As coisas de Deus a gente tem que ir. Ninguém explica Deus. Quem que explica Deus? Quem que sabe dizer quem é Deus? Ninguém explica Deus. A forma dele trabalhar, ninguém explica. Porque ele tem uma forma de trabalhar e tem uma forma de agir. Mas a Bíblia vai dizer, é a Bíblia que está dizendo. Por que Ana não podia gerar filhos? O próprio Deus cerrou a madre daquela mulher. O próprio Deus não permitiu que ela gerasse filhos. Aí você pergunta assim, mas como que Deus vai fazer um negócio desse? Não, Deus tem um propósito em tudo. Deus, Ele sabe agir em cada detalhe, em cada situação. Aí a primeira lição que eu aprendo dessa palavra é que tem coisa que Deus vai permitir. Tem coisa que Deus vai permitir acontecer na minha e na sua vida, ou Ele vai te ensinar algo. Aleluia. Porque o Senhor fala o tempo todo. Mas nós não paramos para ouvir a voz de Deus. E a gente às vezes questiona, por que eu estou passando por isso? E às vezes o deserto está tão forte que ele não passa. Porque muitas das vezes o Senhor está permitindo acontecer. Sabe para quê? Para te trazer de volta. Tem louvor, entra no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobra o joelho e sinta a presença. Tem coisas que Deus vai permitir acontecer na minha e na sua vida. Para te trazer mais perto. Porque aí, lendo o texto,
Eucana, ela ia adorar o Senhor. Ia entregar uma adoração ao Senhor lá em Siló. Ele ia ofertar, ele ia fazer sacrifícios a Deus. Ele ia adorar o Senhor. E ele amava tanto a Ana, mas ele amava tanto essa mulher, que ele dava até uma porção maior para ela. Porque ele amava demais, ele tinha um amor muito grande por ela. Mas ele tinha também uma esposa chamada Penina. Ela é aquela que gostava de humilhar a Ana, gostava de criticar a Ana, de humilhar ela. Falava, olha, imagina, né? Mulher tem essas coisas. Eu imagino que ela falava assim, olha, eu posso ter e você não pode. Olha, eu estou gerando tantos filhos, estou dando tantos filhos, mas você não pode gerar. E ela gostava de irritar a Ana. Excessivamente ela irritava a Ana. Imagina alguém dizendo para você assim, olha, você não precisa sonhar não. Para que você está sonhando esse sonho? Para que você está fazendo isso? Não sonha não. Porque não vai dar em nada. Quem está dizendo isso é o homem. Mas se Deus falar com você assim, vai gerar? Vai. A irmã está aqui com o testemunho dela. Deus operou na vida dela. Deus fez. E quem fez na vida dela? Quem pôs o ponto final? Foi quem? Então se Deus falar assim, vai acontecer, vai acontecer. Se Deus falar que vai gerar, vai gerar. Se Deus falar, você vai viver o seu sonho, você vai viver. E aí o que me chama a atenção é que Ana, mesmo com sua madre encerrada, mesmo ela não podendo gerar, mesmo ela não podendo agradar o seu marido, ela adorava a Deus. Ela buscava a presença de Deus. Ela se rendia na presença de Deus. Essa mulher deixa uma lição muito importante na minha e na sua vida. Porque não importa a dificuldade, não importa a luta, não importa o que eu vou passar, o importante é como eu vou adorar. Aleluia. O importante é como eu vou me prostrar diante de Deus. Aleluia. Porque Deus não quer. Deus quer adoração. Eu gosto muito de observar. Eu gosto muito de admirar, observar. E se a gente entrar no culto e começar a observar alguns detalhes, a gente vai ver o agir de Deus. A gente vai ver o trabalhar de Deus. Eu estava vendo as irmãs louvar. E estava vendo o Espírito Santo, aquela forma mansa. Aí eu estava observando o pastor adorar, adorando com a alma, adorando com o coração. Jesus, só tem uma obra linda na vida desse homem. Só tem um especial na vida dele. Porque é isso que Deus quer, essa adoração que vem lá do fundo. Irmãos, eu não estou fazendo isso para encher o ego do pastor, não. Para colocar o pastor no pedestal, não. Porque nós temos que descer, nós temos que se humilhar. Eu estou falando o que eu vejo. Eu estou falando o que eu vejo. E eu vejo que Deus tem um propósito grande na vida dele. Mas essa mulher adorava o Senhor. Ela não deixou de adorar o Senhor simplesmente porque ela não podia gerar. Mas Penina, ela gostava de irritar a Ana. Aí eu pergunto para você, o que adianta? Gerar um sonho, gerar algo. Como a irmã trouxe a palavra, olha como é que essa palavra que a irmã trouxe se encaixa com essa palavra. Porque a gente pode ser nem quente e nem o quê? A gente tem que ser o quê? O que a gente tem que ser, igreja? Porque tem uma parte, o pastor pode até me ajudar, que Deus está a ponto de limitar. Aonde que fala isso na palavra? Apocalipse. Deus, ele não aceita. Aí não adianta nada ele estar na casa do Senhor, como a irmã disse. Não adianta nada ele estar na presença do Senhor. Eu venho para a igreja,
Estou bonita, estou cheirosa, estou perfumada, os varões. Olha como é que os varões estão bonitos. Olha como é que as irmãs estão bonitas. Não adianta se o coração não deixa penetrar a palavra, não deixa penetrar o agir do Senhor, está vazio. As atitudes são as mesmas. Não tem mudança de hábito, não tem mudança de comportamento. Quando a gente entrega a nossa vida para Deus, quando a gente se converte, a gente tem que se converter dos nossos maus caminhos. Quando a gente se converte, a gente muda, a gente começa a mudar o comportamento. Hoje eu escutei uma coisa muito linda: mudou o comportamento, porque viu o agir de Deus, porque viu o milagre de Deus. Passa a ter mais intimidade com Deus, passa a querer ter mais sede desse Deus, porque viveu uma experiência com Ele. Quer ter experiência com Deus? Vai adorar Ele. Quer viver algo diferente na sua vida? Adora ao Senhor. Entrega uma adoração como essa mulher entregava, porque ela não olhou a situação dela que ela não podia gerar. Ela sabia que ela tinha que continuar adorando a Deus, e ela continuou adorando ao Senhor. Aí chega um determinado momento que ela está adorando ao Senhor, ela para e pensa: peraí, eu posso fazer melhor, então eu vou fazer um voto com Deus. Ela ainda faz um sacrifício, ela faz um voto com Deus, porque a sede daquela mulher era gerar, o sonho daquela mulher era gerar. Eu tenho um sonho, tem 18 anos que eu estou esperando por esse sonho. Você sabe o que é isso? Esperar 18 anos por um sonho? Irmãos, não pare de adorar, porque mesmo que Jesus volte, talvez Ele vai realizar esse sonho na minha vida quando Ele arrebatar a igreja. E aí? Ele pode voltar agora, Ele pode voltar daqui uma hora, mas eu não paro de adorar, e eu continuo acreditando no sonho que eu tenho, porque foi Ele que falou que vai fazer. Então, se foi Ele que falou que vai fazer, eu vou descansar meu coração e deixar Ele fazer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou seguir o exemplo da Ana. Eu vou continuar adorando como essa mulher adorou. Aí ela faz um voto. Gente, aquilo começa a mexer o coração de Deus. Deus, Ele, como a irmã disse, né? Os olhos dele são como chama de fogo. Ele vê tudo. Ele sonda o seu e o meu coração. Ele sabe como que você está ouvindo essa palavra aqui nessa noite, como eu estou recebendo essa palavra aqui nessa noite. Eu não preciso ver nada, porque o Senhor já vê. Ele já sabe, Ele sabe de tudo. Ele sabe tudo. Ele já sondou seu pensamento, Ele já sondou seu coração. Ele já sabe tudo que está dentro do seu coração. Aí Ele começa a mexer o coração de Deus, porque quando ela faz esse voto ao Senhor, a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai meditando essa palavra mais. Deus, Ele realizou o sonho da Ana. A Ana vai gerar. Quando ela entrega esse voto ao Senhor, interessante que ela faz um voto ao Senhor, e ela pega aquilo que Deus vai entregar na sua mão e vai devolver para Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando Deus me entrega algo, eu tenho que entregar algo para Ele. Deus me entrega, mas eu preciso entregar para Ele de volta. Eu preciso entregar para Ele. Muitas vezes a gente não pode querer um milagre e ficar só naquele milagre. A gente tem que ir além e entregar para Deus. Aí eu entendi que o meu sonho, um dia ouvindo uma palavra, uma pregação, o Espírito Santo falou comigo. Eu entendi que eu precisava entregar de volta para Ele. Aí eu fiz uma oração, falei com Deus, falei assim: Pai, eu sei que o Senhor vai fazer, o Senhor já me prometeu, mas é teu.
forma que o Senhor quiser. Eu entreguei para Deus. Não é meu mais. Eu vou ver o milagre, mas é de Deus. O que Deus vai fazer, não sei. Mas o dia que Deus fizer, e se Ele fizer, dependendo da forma que Ele fizer, aí eu conto no final do que se trata. Aí eu conto o testemunho. Agora está na mão de Deus. Eu entreguei para Ele, como essa mulher fez. Eu entreguei para Deus, falei, Pai, é teu, está nas suas mãos. A forma que o Senhor vai fazer, eu não sei. Irmãos, está na mão de Deus. E aí, o que me chama a atenção, porque Penina, ela gostava tanto de criticar a Ana, né? Ela gostava tanto de alfinetar a Ana, dizer, você não pode engravidar. Imagina quando a Ana vai gerar, só que a Ana vai gerar, irmãos, ela não vai gerar uma coisa qualquer. Ela vai gerar um profeta de Deus. Ela vai gerar um homem de Deus. Ela vai gerar aquele que vai levar a palavra, aquele que vai ser usado pelo Espírito Santo. Ela vai gerar quem? Samuel. Eu vou resumir um pouco a história para não ficar, para dar tempo, para não ficar muito grande. E ela vai entregar esse filho, quando ela gera esse filho, quando ela gera Samuel no seu ventre, ela vai entregar esse filho. Ela vai entregar esse filho na casa do Senhor. E ali ele vai aprender. Ele vai aprender a palavra de Deus. Ele vai ser instruído ali. E uma coisa que me chama a atenção nessa palavra, eu vou fazer como o Espírito Santo me direcionou. Uma coisa que eu vou falar nessa palavra que me chamou a atenção, Penina gostava de criticar. Mas sabe o que eu entendi com essa palavra? Sabe qual é o problema de Penina? Não é criticar Ana. Não é humilhar Ana. Presta atenção. A Penina, o problema dela, vou repetir, não é criticar Ana. Não é alfinetar Ana. Sabe qual que é o problema de Ana, pastor? Sabe o que Penina não suporta? É que Deus ouve a oração de Ana. Esse é o problema de Penina. Porque Deus ouve a oração de Ana. E Ele ouve a oração do Senhor. Ele ouve a sua oração. Ele está anotando tudo. Ele ouve. A Penina pode até ficar incomodada. Ela pode até não entender. O que ela não entende é que Deus ouve a oração do Senhor. E isso acaba com Penina, porque ela sabe que Deus é Deus de milagre. Que Deus é o Deus que faz. Então eu venho declarar na sua vida que Deus vai fazer aquilo que o homem não pode fazer. Ele vai fazer na sua vida. Ele tem a resposta para a sua vida. Ele vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. E ó, geração de adoradoras. São escolhidas, separadas. Separadas para o Senhor. Escolhidas desde o ventre da sua mãe. São escolhidas. O Senhor tem separado vocês. Ele tem separado vocês para essa hora. E o Senhor vai sustentar. Quando tudo estiver difícil, quando não estiver suportando, Ele fala, estende a mão e fala aqui, ó, estou segurando a sua mão. Pode segurar a minha mão, que eu estou segurando a sua mão. Porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então o problema de Penina é isso. É achar que Deus não que ela fica com medo, ela não suporta, porque ela sabe que Deus responde a oração de Ana. É por isso. Aí ela fica, né? Porque quando Ana vai gerar, ela gera um milagre. Quando Ana vai gerar, ela gera algo maravilhoso. Que foi o próprio Deus.
dar mais de mim. Eu tenho que entregar mais de mim. Eu tenho que entregar mais de mim. Vou dar um testemunho. Estou na casa da minha irmã esses dias. Minha irmã casou ontem, para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a vida de Juarez, a vida da Célia. Nós contamos esse testemunho para o pastor. E o menino estava deitado, usou o pijama tantas vezes, não aconteceu nada. Não tinha nada de errado com o pijama. É um pijama. E ele deitou do meu lado e disse: mãe, está me mordendo aqui. Está me mordendo. Eu arranquei a calça dele. Sacudi a calça, não achei nada. Aí vesti a calça nele de novo. Ele: mãe, está me mordendo. Eu: ih, Gustavo. Eu não dei, na hora ali, eu não dei muita ideia, porque eu já tinha sacudido a calça. Eu não dei muita ideia com aquilo. Falei: Gustavo, vestiu a calça de novo. Mãe, está me mordendo. Tirou a calça de novo, sacudiu, não achou nada. Vamos tomar café da manhã. Está sentado do meu lado: mãe, está me mordendo, irmãos. Aí eu pus a mão em cima da calça, na perna, está perto da virilha. Aí eu senti alguma coisa. E segurei com uma mão e a outra mão enfiei o dedo na calça e tirei. Era uma agulha. Uma agulha. Como que essa agulha foi parar lá? E eu vou falar com vocês, Deus foi tão bom, mas tão maravilhoso, que me deu um arranhão nele. Aleluia. Espetou, mas não arranhou. Aleluia. Fincou, mas não arranhou. Aleluia. Como que essa agulha foi para lá? Não sei não. A Célia até falou assim: você deve ter vindo com essa agulha na calça, tipo assim, de pegar na calça, né? E colocar na mala. Tem agulha aqui depois. Olha aí. Na casa deles não tem agulha, era uma agulha desse tamanhozinho. Depois eu dava pra você juntar aí. Não tem. Aí, se essa agulha enfiasse dentro da carne dele, eu ia ter que chamar o pastor para socorrer. Oi. Deus ainda ia usar o pastor, né, para socorrer. Olha o mistério de Deus, irmãos. Você sabe me explicar o que é isso? Se isso for um milagre, isso é o quê? Isso, de manhã, de tarde, a Célia no fogão de lenha, arrumando. Irmãos, eu vi um reflexo. Ela estava de costas na escada. Quem já foi na casa da Célia sabe aquela escadinha lá? Ela desequilibrou, ela ia cair para trás. Ela ia cair naquela escada. Mas a mão de Deus foi lá e segurou. E não deixou ela cair. Eu vou ter dúvida do milagre que Deus vai fazer? Nunca. Eu vou questionar Deus por que Ele está fazendo? Não. Eu vou acreditar e confiar, né, irmão? A luta está difícil, não está? Mas Deus é seu pai. Aleluia. Você tem pai. Você tem dono. E se precisar dele, chama ele. Você tem um pai. E sabe o que ele é bom? Ele é especialista em mudar cativeiro. Aleluia. Então não preocupa não. Está criticando? Deixa criticar. Está humilhando? Deixa humilhar. Deixa. Porque Penina não suporta é saber que Deus ouve a sua oração. E Ele está aqui para te dizer que Ele ouve a sua oração. Aleluia. Ele ouve a sua oração. Glória. Medita nessa palavra depois. E deixa o Espírito Santo. Olha você ver, foi tudo encaixando direitinho. A palavra que a irmã trouxe. Os louvores. Aí me passou. Olha o louvor, né? Escolhe o louvor. Ah, vamos escolher o louvor. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Sai daqui e seja um adorador de excelência. Sai daqui e adora ao Senhor com excelência. Aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa. Aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua família.
Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus de cura. Deus é um Deus de resposta. Ele traz a cura. Olha o testemunho da irmã. Deus sustentou. Ele te guardou. Porque a gente faz isso, né? Ah, é só uma dorzinha de cabeça, eu vou no médico não. Ah, é só uma coisa de nada, eu vou no médico não. E quando procura o médico, descobre que é algo mais além. Mas mesmo assim, Deus sustentou. E Deus vai continuar sustentando. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Dá mais pro Senhor. Entrega mais para Ele. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. A bênção vai se estender. Pode preparar que a bênção vai se estender. Deus, a bênção dele é grande na vida de vocês. A história é grande. Deus vai fazer. Porque Ele é um Deus que, quando Ele dá por completo. Ele dá pela metade, não. Ele dá por completo. E eu vou ouvir um testemunho muito em breve. Eu quero ouvir um testemunho muito em breve. Então essa palavra que eu trago para a igreja nessa noite. É essa palavra que eu deixo para a igreja nessa noite. Fica firme com o Senhor. Não sai da presença dele, não. Fica firme com Ele. Agarra-se Jesus. Minha pastora, uma mulher de Deus, uma mulher abençoada pelo Senhor, ela fala, Jesus é cheiroso. Ele paga bem, ainda dá troco. Ele é cheiroso. Ele te dá e ele entrega o troco para você. Ele não fica para ele. Ele é cheiroso. As irmãs tudo no poder, é assim que ela fala. A irmã no poder é porque tem a presença. É porque tem a presença do Senhor. Amém? Então deixa essa palavra nessa noite. E eu peço que a igreja ore por mim, ore pela minha vida. Eu conto com as orações da igreja. Eu conto com as orações dos irmãos. Terça-feira eu vou retornar para minha casa. E eu conto com as orações do seu irmão. Ora pelo meu filho, ele está voltando para casa hoje. Foi um presente que Deus, esse capitão, olhei meu filho, gente. É meu filho. Ele está voltando para casa hoje, vamos orar por ele, né? Para Deus guardar a viagem dele. Foi muito bom. Ele está presente com a gente, foi bom demais. Então medita na palavra do Senhor e deixa o Espírito Santo falar com você. E Ele vai falar. Eu agradeço, pastor, por essa oportunidade. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, poder trazer uma palavra, poder somar, acrescentar. Que Deus venha continuar abençoando esse ministério, que Deus venha continuar enviando as ovelhas e principalmente que Deus venha continuar te sustentando para você continuar cuidando desse rebanho. Ajuda Ele a cuidar desse rebanho. É como eu falei lá hoje, né? Às vezes a gente vê a pessoa sorrindo, né? Tá feliz, mas só Deus sabe no secreto o que acontece no secreto. É um ajudando o outro. Que Deus abençoe a vida de vocês. É um prazer. E Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Quando eu olho para essa mensagem, eu vejo Deus fechando porta. E pastor, a nova casinha eu vejo Deus fechando porta. Por que Deus fecha a porta até lá? Se você meditou mesmo nessa palavra, eu quero que você depois adentra mais profundo nessa palavra, porque a Bíblia vai dizer que Deus
fechou a porta, cerrou a madre de Ana. E a Bíblia vai dizer que ela estava angustiada de alma, porque Penina vivia atormentando ela queria ter um filho no colo e não tinha. E a Bíblia vai dizer que ela dobra seus joelhos e vai orar a Deus. E ela ora da mesma forma que ela ora constantemente. Só que enquanto ela está olhando, enquanto ela está orando continuamente, Deus está olhando para Eli, para Ofni e para Ofneia. Pastor, quem são esses? São os sacerdotes da casa do Senhor. Ofni e Ofneia é chamado de filho de Belial. Quem que é filho de Belial? Filho do maligno. E era sacerdote. Quando o povo levava a oferta para a casa de Deus, eles saqueavam as ofertas e zombavam. E Deus, Ele não é bobo, Ele está olhando e Ele diz, vou conjecturar para você poder entender. Eu preciso de alguém para colocar no lugar de Eli. Porque Eli é o pai de Ofni e Ofneia. Ele deveria corrigir os meninos e tomar uma posição diante de Deus. E não toma. E a Bíblia vai dizer que quando Ana está orando, Eli olha para ela e ele pensa, olha só, eu estou conjecturando, a Bíblia não vai dizer isso, tá? Isso aqui é a axiologia do pastor Rosinaldo. Ela está que nem meus meninos. Vem para a casa de Deus orar para zombar de Deus. Inclusive ele chega para ela e diz o seguinte, por que você está embriagado? Ela vai dizer, tu acerta, mas a sua... E Deus está assistindo isso tudo de perto. Eu queria que você entendesse o poder de uma palavra de misericórdia. Deus olha e está assistindo tudo aquilo ali. E o poder da palavra direcionada a determinadas pessoas pode mudar a situação da pessoa. Ela estava angustiada de alma, mas quando Eli vira para ela e fala que Deus conceda o desejo do seu coração, mudou o ambiente. O semblante dela, a Bíblia diz que o semblante dela muda. O semblante dela muda. E ela agora, que a mulher que já não alimentava, agora ela vai e se alimenta. E a Bíblia vai dizer que é o seguinte, que Deus se lembrou dela. Você acha que Deus esqueceu de você, né? Esqueceu não. Ele só está tendo um tempo para ele trabalhar naquilo que é preciso. Porque no tempo oportuno ele vai se lembrar de você. Ah, mas se ele vai se lembrar é porque ele esqueceu. Não, ele não esqueceu. É porque ele está assistindo tudo o que está acontecendo à volta. E a Bíblia vai dizer que Ofni e Ofneia é morto. E quando alguém traz a notícia para Eli e fala o seguinte: Eli, os seus dois filhos morreram, Ofni e Ofneia. O que acontece? Eli cai da cadeira e quebra o pescoço. E a sua nora, que estava esperando o filho deles, a Bíblia vai dizer que ela entra em trabalho de parto. E quando ela entra em trabalho de parto, nasce uma criança. E o nome dessa criança vai ser Icabó. E o nome significa foi-se a glória de Deus. Mas agora tem um menino que está sendo preparado. E o seu nome é Samuel, a quem Deus escolheu para ser sacerdote substituto de Eli, de Ofni e de Ofneia. Homem que tem intimidade com Deus, a ponto de
quando é uma criança, Eli não conseguia escutar a voz de Deus. Mas Samuel, ainda criança, ele diz: está me chamando. E ele diz o seguinte: quando eu te chamar de novo, diz assim: eis-me aqui, Senhor. Você está preparado para as portas que estão se fechando na sua vida? Porque quando uma porta está se fechando, é porque Deus está mudando o ambiente primeiro. Porque Deus não quer te dar uma bênção que seja perdição na sua vida, não. Deus quer te dar uma bênção, que Ele vai te dar a bênção aqui, vai te honrar e vai dizer o seguinte: está vendo esse aqui? É filho de quem? Quem era Samuel? Quem era Samuel? Filho de quem? Filho de Ana? Eu vou te dar R$100 agora no Pix, sem pestanejar, se você me falar o nome de um filho de Penina. Tem não? Ah, mas ela tinha muitos filhos, Penina tinha muitos filhos. Postava lá, né? No Facebook, no Instagram: olha quantos filhos eu tenho, Ana, você não tem nenhum. Mas você não tem nome. A Bíblia vai dizer que Deus dá um só para ela. Mas o nome dele é Samuel. O que ele é? Sacerdote. É ele que unge, é ele que desunge. Essa é a palavra. A palavra que eu quero trazer para você nessa noite, que eu muito bem colocado. Deus fechando portas, Senhor. Não se preocupa não. Tem porta que causa uma tristeza de nós, o coração chega a doer. Deus, mas por que eu queria não? O que Deus está dizendo? Calma. Eu estou fechando porta aqui, mas o seu nome será soprado ali. Fica tranquilo, descansa. Né, Fabiana? Agora lembrou, agora vou marcar. Já vou marcar, né? Qual que era o nome da criança da Fabiana? Quem lembra? Não. Qual que era o nome da criança da Fabiana? Eu posso falar? Não, você não. Você é o pai. A igreja sabe? Ah, você acha? Ache hoje. Era Samuel? E o de hoje? Deus fechou Samuel, mas trouxe Cecília. Porque Deus tem propósito na vida da Cecília. Pastor, mas eu não entendo. Você não entende agora. Mas um dia você vai olhar e dizer o seguinte: Deus estava trabalhando enquanto eu estava preocupado. Enquanto Ana estava preocupada, Deus estava fazendo o quê? Trabalhando. Porque não foi Deus que encerrou? Mas a Bíblia vai dizer que Deus se lembrou de Ana e falou o seguinte: chegou a sua hora. O milagre é seu, a bênção é sua. Porque Deus só dá para nós alguma coisa quando nós temos propósito. Deus vai me dar algo sem propósito? Para que Deus vai me dar algo sem propósito? Se Ana tivesse um filho antes do propósito que ela fez, seria apenas mais um para dizer para a Penina: aí Deus também me deu, e aí? Mas agora Deus dá um para ela para dizer o seguinte: ela fez o propósito, ela vai ter, o Senhor vai ser sacerdote, vai servir o Senhor no templo. Amém? Que palavra maravilhosa, irmão. Deus é bom, Deus é tremendo. Não, onde Penina ficar Ia! sem propósito. Competição. Aí agora ela olha e fala o seguinte: Deus, eu quero um menino. Irmãos, interessante que Deus é detalhista. Você não entende não, mas Deus é detalhista. Deus é especialista em orações objetivas. A oração de Ana, ninguém sabe qual é a oração que Ana fez antes. Ninguém sabe, a Bíblia não relata. Mas a oração com propósito você sabe. Ela vai dizer: Deus, eu quero um filho varão. Ou seja, eu quero um filho homem. Por quê? Você sabe por que ela pediu um filho homem? Quem sabe? Ah, vocês não sabem? Para ele ser sacerdote? Não, não era para isso. Porque filho mulher não tinha honra. Mas o filho varão tinha honra. Pega a genealogia
genealogia? Estuda o livro de genealogia e pega a genealogia de mulher para ver, tem? Legal. Mas vai vir a genealogia de homem. Homem era valorizado. E Deus, ele é assim. Hoje não, irmão. Hoje mulher tem valor, homem tem valor. Mas naquela época não. Então Deus deu a ela o que ela fez com oração, com propósito. E Deus estava estudando o ambiente e disse: chegou sua hora, chegou sua vez. Penina não vai mais se levantar contra a sua vida. Fica tranquilo, porque a Penina, ela vai entender que eu sou Deus sobre a sua vida. Precisava de Ana agora ficar humilhando Penina? Quando ela pega o menino e leva para ser sacerdote, automaticamente Penina já entende. E ele vai governar sobre a nossa casa agora. É ele quem vai mandar e vai obedecer. Não adianta eu ter um caminhão de filhos. Todos os meus filhos vai ter que obedecer a quem? A Samuel. Vocês entendem como é que Deus trabalha? Então não se preocupa com o levante do inimigo, não se preocupa com Penina. Elcana chega para ela e fala: eu não sou melhor do que 10 filhos. Se você for entender o texto profundamente, não está tendo que vasculhar tudo. Mas a oferta era o seguinte: matava um cordeiro, uma parte era para o sacerdote, outra parte era para ser queimado como oferta, e ficavam 3 partes. Ele pegava e dava 2 partes para Ana. Mas ela não queria isso, ela só queria algo, ela queria um filho. Vamos embora para nossa casa. Vou falar aqui, nós vira à noite. Você não quer ir embora, não? Se vocês não quisessem, pode sentar, tá? Eu só dar os alunos da semana, irmãos. Segunda-feira não temos trabalho, terça trabalho com as irmãs, ensaio bastante, né? Tá cantando bem. E pode acontecer isso de novo, de eu pegar as irmãs surpresa, pegar um menino ali, pô-lo e as irmãs têm que se virar nos 30, né? Quarta-feira nós temos culto, tem sido uma bênção, né? Mesmo às vezes eu entrando aqui, porque eu estou na faculdade, outra hora estou no hospital de estágio, mas tem sido uma bênção. Deus tem respondido as orações aqui tremendamente. Quinta-feira não temos trabalho, sexta-feira culto de libertação, né? Domingo, culto de Santa Ceia e o nosso café com Deus. Domingo, culto de Santa Ceia e o nosso café com Deus. Nós não ficamos em casa. Domingo de manhã tem escola bíblica dominical. O evangelista vai continuar ministrando o estudo aí. E eu já vou essa semana. Eu preciso de ir em Caratinga ou essa semana ou semana que vem. Eu já vou na livraria lá ver se eu compro essas revistas também. Aí eu faço 2 coisas ao mesmo tempo. Amém? Mais algum anúncio? Então vamos orar. Como é que é o seu nome, João? Davi? Esse aí é o Davi que enfrentou o gigante Golias, ele está mais que Golias, né, irmão? Vamos para a mãe dele, né? Mas é uma bênção, né? Que a sua viagem, Deus possa guardar a sua viagem, né? Assim como Ele guardou de vida. A gente brinca assim, porque a gente tem que brincar para passar o tempo. Mas Deus é contigo, né? Eu não sei se você tem um elo de intimidade com Deus profundo, mas se não tiver, não perca tempo, não. Aproveita o máximo. O tempo está passando, e às vezes a gente fica perdido nessas coisas, nesse mundo. Às vezes, uma hora para outra, Deus toma a nossa vida. E aí? Então, se Deus vai guardar a sua ida, a sua volta, você vai meditando, né? A viagem é longa até Belo Horizonte, né? A viagem é longa. Você te incomodar na viagem, com sonhos, se você dormir, cochilar. Preocupa com essa mensagem, preocupa Deus. O que importa é que você esteja andando. E que importa é que você abra. Qual o objetivo disso tudo que eu estou passando? Qual é o objetivo de eu existir aqui na Terra? Eu tenho certeza que Deus vai te dar uma resposta. Talvez não seja uma resposta que você está esperando, mas é uma resposta que vai fazer todo sentido sobre a sua vida. Né? Pai querido, Jesus amado, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento tão precioso. Como é bom, Deus, sentir a presença do Senhor no nosso meio. Como eu disse no início, o Senhor é nosso convidado especial. Eu sou grato ao Senhor
por tudo que o Senhor fez nesse final de semana, no casamento da nossa irmã Célia, do nosso irmão Juarez, os preparativos dos irmãos da igreja que ajudaram ali com seus trabalhos, ofertando na vida dela, Deus, do seu tempo. Agradeço, Senhor, pelo dia de hoje, nossa manhã. Foi uma manhã maravilhosa, onde nós brincamos, nos alimentamos, também falamos do teu amor ali. Nós sabemos que tudo está no controle do Senhor. Eu quero entregar a vida de Davi, Deus. Pai querido, eu não consigo conhecer o íntimo desse menino, mas o Senhor conhece ele por dentro e por fora. O Senhor guarda a volta dele para Belo Horizonte, Deus. Livre de todo acidente das estradas, de tudo aquilo que possa causar tristeza no coração dele, no coração daqueles que vão estar ali no ônibus, no coração da sua família. Que ele possa entender, ó Deus, o chamado do Senhor na vida dele. Que ele possa entender, ó Deus, que ele pode ser o Samuel que está se levantando nesta geração, ó Deus, para cumprir o propósito do Senhor. Deus, muito obrigado por tudo. Guarda as nossas vidas também, o nosso retorno para a nossa casa. A semana que está se iniciando, que não possa ser uma semana abençoada. Não, ó Deus, ausentes de lutas, mas que o Senhor esteja presente mesmo diante das lutas e das dificuldades. Eu agradeço o Senhor também pelos participantes dessa live, que têm acompanhado esse culto nas quarta-feiras, na sexta, no domingo de manhã, no domingo à noite. E eu sei que a bênção do Senhor tem alcançado essas vidas também. Que o Senhor lave os nossos corações, tira tudo aquilo que não provém de Ti, arranca toda a mágoa, toda a tristeza, todo o rancor, Deus, e que possamos ser homens e mulheres dignas, ó Deus, de estar no altar e na casa do Senhor. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. O amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todos nós hoje e para todos sempre. A igreja comprada com o sangue do Senhor Jesus, diga amém. Então terminado, em nome do Senhor Jesus, amém.